Então, eu sinto que a cada vez mais a gente se sente sustentada por outras mulheres, né? E tá entre mulheres fortalece nossa voz, fortalece as nossas coragens. É como uma ancoragem, né? De sustentação conjunta. E que sim, acontece, acho que como uma reverberação da história, uma reverberação política, social, né? A gente é fruto de um tempo, né? Isso que está acontecendo é fruto desse tempo. E movimentos como Escreva Garota, né? Vem a partir disso, né? Ele não existiria há 10, 15 anos atrás. Não desse modo, né? E não com a força que ele é capaz de mobilizar, porque é isso, a gente juntas, a gente vai potencializando a força da outra, né? Uma potencializa a força da outra, né? A história de que uma escritora puxa a outra, mas é uma mulher puxando a outra, né? Para a gente poder olhar e questionar algumas coisas que estavam invisíveis para a gente, como o trabalho doméstico não remunerado, nunca foi remunerado e é invisibilizado até hoje, né? O cuidado é invisibilizado e colocado como uma função de mulher. Quem cuida? Quem cuida da gente? Mulheres, né? Essa maternidade compulsória, e mesmo quando a gente escolhe não ser mãe, a gente é mãe de alguém, certamente. Então, assim, acho que a gente está num momento em que a gente vai se encorajando a pensar coisas que antes a gente não conseguia olhar, né? Como os nossos olhares muito mais flexíveis e admirados para os homens, né? Os homens são sempre perdoados mais rapidamente, né? Sempre tá uma desculpa boa a gente tem, né? E sim, isso é uma produção, a gente foi educado nesse modo, a gente tem uma estrutura, né, que segura isso. E acho que quando a Simone de Beauvoir diz que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Acho que ela está falando sobre isso. A gente é ensinada a um modo de ser mulher. E aí a gente vira essa mulher, essa com essas características que eu falei agora, né? E que a gente está tentando conversar com isso e sair um pouco disso, né? Poder trilhar outras bases, outros caminhos e poder ter parcerias que antes a gente não tinha, que são parcerias das próprias mulheres, né? De poder admirar a diferença de uma mulher e entendendo mulher como quem se reconhece como mulher também, né? Não só como pessoas que têm úteros, que nascem com úteros, mas mulher como qualquer pessoa que se identifique nesse lugar, né? Ninguém vai dizer quem é uma mulher ou que pode uma mulher, né? Só ela vai dizer. Então, eu acho que de algum modo eu sempre me senti desafiada nesse lugar. A escrita sempre teve um papel, desde criança, assim, ela teve o papel de me colocar num lugar de que eu podia sair de onde eu estava. Eu podia ter mobilidade. Eu podia ser mais do que parecia possível, né? E foram as minhas professoras que me colocaram isso. Eu não sabia. Onde eu vivia, eu não tinha consciência disso, né? A gente não tinha, né, consciência disso. Consciência política sobre isso. E eu acho que eu fui entendendo que, apesar da minha vergonha e do meu medo, eu tive acessos que a princípio eu não teria. Por vir de uma família pobre, de um lugar muito pequeno, né, muito interior e, né, considerado caipira. Então ali a gente não tinha muito para onde ir ali, né? Nossa vida seria aquela. E ter acessos foi me mostrando que eu teria que fazer outra coisa com isso. Isso não poderia ser só para mim. Mas o meu medo e a minha vergonha em falar, eu sei que ela não é minha. Sei que não são meus, né? É uma voz que não pode existir. Eu sou uma mulher. Quando eu era criança me diziam, fecha a perna. Né? E
Então, eu acho que eu fui entendendo que eu tinha aí uma necessidade de fazer isso, que era publicizar o conhecimento que eu tinha acesso, né? Mas nunca foi simples, nunca foi fácil, sempre foi com sintomas pelo meu corpo todo, né? Ainda hoje isso ainda existe, mas eu pego isso para poder dizer que esse lugar, ele não é um lugar de autoridade, ele é um lugar de força e é também um lugar de vulnerabilidade. Eu não quero ser a heroína de nada, eu não quero ser a autoridade de nada, eu quero ser uma força, né? Uma força acompanhada de sensibilidade e acompanhada, sim, de vulnerabilidade. Que muitas vezes, quando nos colocam no lugar da heroína, como é que dá conta de tudo e vai ter que dar conta de tudo, a gente não pode. A gente não pode enfraquecer. A gente não pode ser delicada a ponto de chorar, a ponto de dizer, não, por hoje eu desisto. A gente pode desistir, né? E aí a gente também pode escolher enfrentar e não enfrentar sozinha, né? Poder criar essas ancoragens, essas parcerias para poder fazer existir as nossas vozes, né? Então, acho que isso é o que me anima e o que me sustenta para poder não olhar como limitação individual da Priscila. Isso não é uma limitação minha, né? É uma questão social em mim. E aí eu não brigo com isso, mas eu converso com isso todos os dias. Aí tem dias que eu faço um pouco mais, tem dias que eu desisto um pouquinho, né? Porque é o que é possível. Mas também tem sido um grande modo de fazer saúde.